Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 27, depois de um dia de ausência, né? Meu nome é Rafael Henriques e esse é o podcast O Pai Old School. Hoje eu queria falar sobre uma máxima, né? Uma coisa dessas que a gente ouve a vida inteira. E eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, mas será que homem chora ou homem não chora? É certo chorar? É certo não chorar? Como é que funciona isso? O que que eu penso sobre isso e o que que eu vou passar para os meus filhos sobre isso? Afinal de contas, eu tenho dois homens aqui, né? Dois mini homenzinhos que um dia vão ser homens de verdade e provavelmente eles vão ouvir isso em alguma época da vida, alguma coisa sobre isso, e eu vou precisar orientá-los de alguma forma. Então, eu cheguei a ver algumas coisas em outros podcasts e tal, e eu tenho também algumas coisas para falar. Então vamos começar porque a gente aqui não tem enrolação. Esse episódio provavelmente vai ser bem mais curto do que os que estavam tendo anteriormente. Estava chegando às vezes a 20, 18, 20 minutos. Hoje nós vamos resolver um pouco mais rápido. A questão é a seguinte. É errado o homem chorar? A resposta é depende. Veja, quando a gente pensa na figura masculina, principalmente você como pai, né? E aí depois eu chego na questão da orientação do filho. Você como pai, em tese, você representa algumas coisas, né? Uma das coisas que você representa é proteção e segurança. Se você tem como, né, premissa essa coisa de eu não posso esconder meus sentimentos, porque o homem hoje em dia precisa mostrar os sentimentos, precisa se abrir, precisa não sei o que, não sei o que, não sei o que, o que vai acontecer é que você vai ter menos... Eu não queria usar essa palavra, mas eu não sei se eu consigo pensar agora em outra. Mas a palavra seria quase que credibilidade, né? Como é que você, talvez num momento de desequilíbrio emocional, em relação a algumas situações cotidianas, talvez, ou em relação a algum, sei lá, conflito com sua esposa, discussão, né? Como é que você vai ficar choramingando pela casa, né? E aí seus filhos vão olhar para aquilo e falar, cara, meu pai tá mais perdido que eu nessa vida. Então, assim, a fragilidade, ela tem um momento de ser mostrada e tem as pessoas para as quais você pode mostrá-la. E veja, assim, eu não estou querendo dizer que isso seja um problema em todas as situações. Estamos falando aqui de algumas situações do dia a dia. Então, você chega, né, estressado do trabalho, você chega com algum problema e aí você começa a desovar aquele monte de sensações desagradáveis na sua família. Se você não for uma espécie de represa para as suas emoções, para que os seus filhos não tenham uma avalanche de sentimentos que vão acabar sendo contraditórios, né? Porque cada dia você está de um jeito. Ninguém sente a mesma coisa todos os dias. Então, se você chega em casa aí, muito feliz, tô muito feliz e tal, chega radiante, pega os moleques, joga pra cima e tal. No outro dia você chega chorando. No outro dia você chega agitado, querendo fazer as coisas, não sei o que, agitado, inquieto e tal. No outro dia você chega meio deprê, assim, meio se isolando e tal. Então, isso na cabeça da criança vai ser um desastre. Por quê? Porque ela não sabe quem é o pai dela. Quem é o meu pai no dia de hoje? Quem que está entrando por aquela porta ali? Com quem eu estou lidando? É lógico que ele não entende, né? Principalmente se for muito novinho, ele não vai entender racionalmente esses questionamentos, mas ele vai ter essa dúvida e essa insegurança na hora de lidar com você.
E o que pode acontecer, dependendo do temperamento dele, é ele se retrair, né? E aí você perde o que poderia ser uma espécie de intimidade, uma conexão com seu filho, porque você não soube lidar com as suas emoções. Então, é claro, as emoções elas existem, mas é preciso que se tenha controle sobre emoções em determinadas situações. No fundo, a gente sabe disso. A gente sabe que a gente não pode chegar num dia de trabalho, por exemplo, completamente desequilibrado emocionalmente. A gente sabe que se a gente chegar num ambiente qualquer, sei lá, no jantar da família da sua esposa, e você chegar completamente desequilibrado, chorando, você sabe que isso não é possível. Mas na frente dos filhos, na frente da esposa, às vezes a gente se permite um certo desequilíbrio porque eu tô em casa e tal, e é isso aí, não posso esconder minhas emoções, já viram falando isso? Então, qual que é a questão? Cara, obviamente que isso aqui é totalmente diferente de situações que são muito específicas. Por exemplo, a perda de um parente. Por exemplo, você perdeu o seu pai, perdeu a sua mãe, perdeu alguém, um ente querido. E aí você tá, né, abalado e aí você chora na frente dos seus filhos. Porra, é outra coisa. É outro contexto. Então, a gente já fica com uma lição bem clara aqui. O homem, ele pode chorar ou ele deve chorar? Depende. Depende de qual situação está se apresentando. Depende do ambiente, depende da circunstância concreta da coisa. E aí o que a gente precisa passar para os meninos é isso. Olha só, presta atenção. Você como homem, você tem certas funções que não são compatíveis com a demonstração de fragilidade. E isso é verdade na maioria do tempo. Isso é verdade na enorme maioria das situações pelas quais você vai passar. Né? Seja na escola, seja na faculdade, seja com a namoradinha, com a eventual esposa. Existem situações específicas, reservadas, situações de cunho íntimo, onde você pode, né, se expor de alguma forma ali para as pessoas delimitadas ali. Mas na imensa maioria das situações não convém que você se exponha desse jeito. Primeiro porque não faz sentido, né? A gente não sai por aí expondo emoções, já falei disso. Segundo, porque se você está num ambiente social que é altamente construído através de hierarquia, e um ambiente escolar, por exemplo, é extremamente regido pela hierarquia, todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe na escola, desde o maternal até, sei lá, terceiro ano, não sei mais como é que é classificado isso. Todo mundo sabe quem manda, todo mundo sabe quem obedece, quem é o Zé Ruela, quem é o mais... Enfim, todo mundo sabe quem são esses personagens no corredor da escola. É extremamente desaconselhado que você demonstre fraqueza ou fragilidade nesses ambientes. E também na faculdade e ambiente de trabalho, enfim, vale para tudo, né? Então, falar ou não falar com os meninos sobre chorar ou não? Falar, sim, claro, que existem situações onde você, né, inevitavelmente vai estar emocionado, mas que a imensa maioria das vezes não convém. Porque a gente... Olha só, isso também é uma outra questão. Saber controlar, saber gerir as emoções também é uma habilidade que os meninos precisam desenvolver. E você, como pai, vai precisar guiar isso. Só que para você conseguir guiar isso, você precisa saber isso. Você tem que saber quais são os recursos, você tem que saber quais são os livros que você precisa ler para aprender isso. E você tem que saber como passar isso para eles na prática, dentro de situações reais. Aí é claro, um filme pode ajudar nisso, contar histórias, alguma história sobre a sua própria família, né? História de, sei lá, de como seu pai ou você, o seu avô, como que eles lidavam com determinadas situações, se tiver alguma história positiva para contar. Mas, na prática,
é aconselhável que eles aprendam isso, e quanto mais cedo, melhor. Obviamente, dentro do bom senso. Né? Eu pedi um menino de 4 anos para ser emocionalmente maduro, não existe isso. Mas a questão é, quanto mais cedo eles começarem a desenvolver isso, quanto mais cedo você conseguir colocar na cabeça deles que essa parte do desenvolvimento deles é importante, quanto mais cedo você abordar isso e começar a construir isso junto com eles, melhor para eles. E aí também tem outra questão, a questão de se portar com segurança, sem fragilidade. Isso está muito ligado também à confiança do próprio filho. Ele precisa ser confiante naquilo que ele está fazendo. Se ele não tem confiança nele mesmo, como é que ele vai demonstrar confiança? Aí, muito importante a questão, por exemplo, da arte marcial. Né? Uma coisa que só faz bem para a criança. Ela aprende a se portar em público, ela aprende a lidar com situações adversas, ela aprende a se defender, ela aprende, né, dentro do tatame, lá dentro da arte marcial, que ela precisa evoluir, ela aprende sobre hierarquia, né, a maioria das artes marciais tem faixa, né, então você vai passando de faixa, e aquelas pessoas que estão com a faixa mais acima de você, você deve respeito a elas, e as que estão mais abaixo, você tem o dever de orientá-las, né? Então, quanto você é mais experiente, você precisa orientar aqueles que estão abaixo de você. Então, assim, tem toda uma construção de um ser humano que passa pela construção de confiança. E se você quiser entender um pouco mais sobre autoestima infantil, eu vou deixar aqui no link da descrição a live que eu tenho, que é uma masterclass, é uma aula de mais de 1 hora sobre autoestima e autoconfiança de crianças, como desenvolver filhos confiantes. É muito importante, eu nem cheguei a falar lá de arte marcial, eu estava falando estritamente sobre comportamento, né? Mas isso, fazer todo esse arcabouço, e aí a partir disso você falar com os meninos, falar, olha, não só você precisa se manter com uma certa postura em público, como você, como homem, como pessoa, né, mais velho, dentro de um determinado ambiente, você precisa proteger os mais fracos. Você precisa coibir covardia, né, com uma pessoa menor, com uma menina, por exemplo, que esteja sofrendo bullying, enfim. É esse tipo de formação que eu acredito e é esse tipo de formação que eu vou fazer com os meus filhos. Então eu espero que tenha ajudado. Como eu falei, um episódio um pouco mais curto hoje, mas homens devem chorar? Depende. Como regra geral, não. Eventualmente, pode ser que sim. E ficamos por aqui. Então, muito obrigado e mantenho aqui o desafio que eu faço sempre, né? Se você está ouvindo esse episódio pela primeira vez, faz o teste, ouve mais uns 2, pega aí uns assuntos que são da sua que você tem mais afinidade, ouve mais 2, se você gostar do conteúdo, considere aqui seguir o podcast e me acha lá no Instagram também, @o.pai.oldschool. Muito obrigado e até a próxima.